Muito bem-vindo ao nosso canal de Ciência Analítica aplicado ao negócio. Veremos hoje como formatar números. Nos aprofundaremos nessa questão, pois já discutimos ela anteriormente. Vem comigo. Como geralmente é feito nas aulas, eu coloquei à esquerda um breve exemplo do que nós vamos fazer hoje e aqui à direita um passo a passo, um resumo para que vocês possam fazer depois, pausando o vídeo, seguindo esses exemplos, e vocês podem fazer isso em qualquer local. Duas maneiras de vocês chegarem aqui na formatação de números. E a primeira delas, você vem na célula que contém o seu número, clica com o botão direito e depois você escolhe formatar células. Veja que uma caixa se abre, você escolhe a opção número. Vou cancelar. A outra maneira, que é um atalho para se chegar no mesmo local, você pressiona Ctrl, não solte, e aperte 1. Veja que você vem direto para formatar células na aba número. Eu vou pressionar ESC e vamos entender as formatações, os tipos que nós temos. Bom, primeiro quando você coloca qualquer número no Excel, nas suas células, ele entende que você está formatando geral, é a formatação geral, algo genérico. Eu vou pressionar novamente o Ctrl 1, veja que ele já classifica esse número que eu coloquei, que eu inseri nessa célula como geral, ele está nessa categoria, pressiono cancelar aqui, e algumas particularidades devem ser ditas sobre a categoria geral. Então, a primeira está aqui. Então, vocês observem. 1, formatação geral, 1.1, o equivalente aqui ao lado. Os zeros à esquerda são desconsiderados. Vou pressionar o F2, vou colocar aqui 0 e vou pressionar o Enter. Veja que ele desconsiderou os zeros à esquerda. 1.2. Os zeros à direita da vírgula são desconsiderados. Portanto, eu coloco 5,00000. Vou pressionar o Enter. Ele também desconsiderou. E uma pergunta que cresce na cabeça das pessoas é: tudo bem, Rodrigo, mas isso é óbvio. O zero à esquerda tem que ser desconsiderado e o zero à direita da vírgula também. Depende. De repente você faz um trabalho ou está envolvido em um trabalho que precisa ter esses dígitos. Por exemplo, em 1.1, se você tem 3 dígitos, é importante que apareça um zero à esquerda para que a pessoa que está digitando saiba que é possível ou que há condições de inserir um terceiro dígito. Poderia ser 333. Depende. A mesma coisa com 1.2. Você quer informar que após a vírgula é possível colocar, por exemplo, centavos. Colocando dessa maneira não fica claro ou explícito que você pode colocar os centavos. Depende do seu trabalho. 1.3. Um zero adicionado à esquerda da vírgula caso ela tenha sido omitida por você. Portanto, voltamos aqui em 1.3. Eu vou digitar vírgula, qualquer número, e pressiono o Enter. Ele adiciona para nós um zero à esquerda dessa vírgula. Justamente para dizer que esse número é inferior a 1. Em 1.4, transforma o número em notação científica caso ela seja maior que o tamanho da célula. E você pode ver aqui que nós temos essa largura. Eu vou digitar vou digitar o 7, por exemplo. Vou colocar muitos números 7. Pressiono o Enter. Veja que ele transformou em notação científica. Se você não sabe o que é notação científica, eu já comentei em um dos vídeos. E com certeza mais para frente eu volto a falar nela. 1.5. Converte automaticamente para um tipo especial de célula quando o caractere é informado. E isso significa que se você colocar aqui 77, por exemplo, e digitar um símbolo de porcentagem e pressionar o Enter, eu vou pressionar Ctrl 1, veja, ele já classifica como porcentagem. A mesma coisa acontece se você digitar um R cifrão em um número, ele já vai classificar como moeda. Aqui. Então depende muito do caractere que você vai informar ele para ele já fazer essa classificação automática e tirar essa classificação da categoria geral. Depende do caractere que você insere. Se você não inserir nada, é geral. Se inserir uma porcentagem, é porcentagem. Se inserir R cifrão ou um cifrão, é moeda. Pressiono ESC, retorno para essa tela. E essas são as possibilidades que você tem trabalhando com a classificação geral. Se você não quiser fazer nenhuma ou indicar o Excel qual tipo de célula, como ele deve enxergar aquela célula a ser trabalhada, ele vai classificar como geral, e aqui estão os 5 principais itens que você deve saber dessa classificação. Item 2. Formatações diversas de números. Aqui pode ver que eu pulei do 1.5 para o 3.2, só para mostrar para vocês como funciona. Eu pressiono Ctrl 1 novamente, temos geral, número, portanto número você pode escolher as casas decimais, o separador de 1000,
ele já coloca o ponto para você, caso você selecione essa opção, desmarquei. Temos a opção moeda, onde você pode escolher que tipo de moeda você deseja trabalhar nessa sua célula. Perceba que aqui nós temos vários tipos de caractere, assim como as casas decimais acima. Se o seu número for negativo, você pode trabalhar aqui embaixo de diversas maneiras. Abaixo nós temos contábil, que funciona da mesma maneira que moeda, porém, moeda deixa o símbolo, nesse caso que nós escolhemos R-cifrão, próximo ao número, e contábil, ele alinha o R-cifrão ou o símbolo que você escolheu à esquerda, enquanto que o número fica à direita. Então, aqui no caso, moeda ficaria R-cifrão 5,00, porque nós colocamos duas casas, e no caso contábil, R-cifrão ficaria aqui, enquanto que o 5 ficaria aqui. Data, você pode alinhar ou ajustar a sua célula para que ela seja convertida no formato data, escolhendo diversas opções. Veja, 14 de março de 2012 e assim por diante. O fato de estar aqui quarta-feira, 14 de março de 2012, você pode pensar, poxa, mas hoje eu estou num sábado, dia 22 de agosto de 2016, não importa a data. Aqui é só um exemplo de como vai ficar. Se você já tivesse colocado uma data aqui, ele mostraria para você aqui. Como não tem, o 5 não é uma data, ele mostra de uma maneira como ficaria. Como deveria ficar, você já pode deixar sua célula programada a aceitar essa opção. Ora, é a mesma coisa, veja que há muitas opções. Porcentagem, você converte o seu número em porcentagem. Fração, ele prepara a sua célula a receber um número fracionado. Vou, aqui no caso, pressionar o OK. Veja, escolher em metades de 1/2. Eu vou colocar aqui 0,5. Ao pressionar o Enter, ele converteu em 1/2. Pressiono Ctrl Z, volto ao que estava anteriormente, pressiono Ctrl novamente. Notação científica, você pode transformar o seu número numa notação, tal como vimos no item 1.4. Então, conforme você adiciona aqui zeros, ele dá o símbolo da notação, veja, mais, aqui no caso, eram 17, né? E aqui ele mostra 00 porque temos apenas o 5. Vou voltar ao que estava aqui, estava 2. Vamos ver texto. Caso você tenha digitado um número e esse número você queira tratá-lo como um texto, tal como você digitou, escolha a opção texto e encara aquela célula com o conteúdo de um texto e não um número, apesar de você ter digitado um número. Embaixo nós temos a opção especial, onde você pode colocar aqui uma máscara, por exemplo, para telefone, para CEP, para um CPF, por exemplo. Então é aqui nessa opção especial que você faz uma série de coisas, né? Inclusive você consegue enxergar aqui o antigo CPF, né? O cadastro de identificação do contribuinte. Eu acho que é isso, não me falha a memória, é isso. É o antigo CPF. O CPF hoje, antigamente, era o SIC. Eles estão deixando aqui o SIC. De qualquer maneira, temos a opção de deixar aqui a máscara também para o CPF. Está na hora do pessoal da Microsoft atualizar isso aqui, né? Acho que já faz uns aninhos aí, né, que mudou isso aqui. O famoso, ops, foi o SIC. Abaixo nós temos os padrões personalizados. Aqui você pode padronizar o formato da sua célula, ou seja, quando você entrar com um dado, ele vai apresentar num determinado formato, de diversas maneiras. Isso aqui pode assustar em princípio, mas eu fiz um resumo aqui embaixo. Vamos ler para que a gente possa entender o que está ali no campo personalizado. 3.1. O Excel usa caracteres especiais para formatar as células selecionadas. Não está aqui porque é só informativo. O número 0 é utilizado para formatar as casas decimais. Eu coloquei aqui 0,00, por exemplo. Então vamos aqui em 3.2, pressiono Ctrl 1, venho em personalizado e veja, 0,00, se você colocar dessa maneira, ele formata já o seu número aqui com duas casas decimais. Retorno, posso pressionar 7,77777, pressiono Enter, fica 7,78, ele arredondou a última casa porque ela é maior que 5, então ficou 7,78. E vocês viram que nós colocamos 0,00 ali, não é que você está falando que vai ser 0, mas que os números informados ou inseridos vão ser tratados com uma casa, vírgula, duas casas. Para ver isso na prática, nós vamos... faltou aqui uma interrogação, né? Nesse item aqui, faltou interrogação. Nós precisamos inserir interrogação para falar ao Excel que nós precisamos de um espaço. Nesse caso,
nós colocamos duas casas decimais. Suponha que uma pessoa queira colocar apenas 2,6 e pressiona Enter. Você pode notar aqui que ele já colocou um espaço, comparando com a célula de cima, para informar que de fato ele aceitaria mais uma casa decimal. Isso é muito útil quando você está normalizando ou tratando dados. Você teria aqui um espaço, que nesse caso aqui seria 0, que vai em linha, que vai de acordo com o que você está fazendo e está trabalhando. Então a interrogação, eu pressiono aqui o Ctrl 1, veja, 0, interrogação, interrogação. Nesse caso, a célula aceita duas casas decimais. Eu pressiono um ESC, venho aqui no item 3.3, vou colocar aqui só uma interrogação para que você saiba do que nós estamos falando. Abaixo nós temos o item 3.4, utilize a famosa hashtag seguido de um ponto, ou jogo da velha, cerquilha, seguido de um ponto, para você informar que deseja separar cada grupo de 3 dígitos. Portanto, esse caractere aqui vai informar que o número digitado deve ter esse ponto, tá vendo? Lembra do separador de 1000 que nós vimos agora há pouco? Utilize esse caractere aqui. Você pode também inserir caractere do tipo cifrão, moeda, né? Monetário. R cifrão, para informar a célula que ela vai ser configurada de uma maneira monetária, ou moeda no caso. Você pode inserir o símbolo de porcentagem, assim como você pode inserir símbolos de data e hora. Então, se nós voltarmos aqui, pressiono Ctrl 1 novamente, veja em personalizado que há diversas maneiras de trabalhar. Nós vimos esse símbolo, vimos esse símbolo, vimos esse símbolo, vimos a maior parte dos símbolos que estão aqui. E se nós navegarmos aqui ao lado, perceba que há muito mais. Porém, o básico você já sabe, já dá para você brincar bastante aqui. E veja que há de data e hora, temos símbolos como nós vimos ali, em especial, aqui nesse item especial, na categoria especial, que você pode configurar uma máscara. Diversas configurações que você escolher. É muito simples. Eu não diria que é fácil na primeira vez, porque isso aqui parece um palavrão, né? Quem vê isso aqui fala é a sua mãe, não é a minha. Mas eu tenho certeza que com a prática vai ficar muito fácil e acredito que poucas vezes vocês vão precisar personalizar uma célula. Aqui já atende bastante, eu diria até mais de 90%. Mas em algumas vezes, de fato, você tem que personalizar e é bom você estar acostumado ou conhecer as nomenclaturas que nós vimos aqui. E é isso. Agora sim, agora você já pode colocar no seu currículo que você sabe formatar números, mas treine. A aula foi rápida, no sentido de que eu acabei não entrando em detalhes. Deixe o seu comentário caso tenha ficado alguma dúvida, mas eu acredito que nós passamos e abordamos os principais tópicos aqui da formatação de números. Por favor, ficou dúvida? Não leva para casa não. Se você já está em casa, não vá dormir com ela. Durma com outra pessoa, mas não com a dúvida. Portanto, deixe aí o seu comentário, que eu terei o maior prazer em responder. Um forte abraço, se inscreva no canal, dê o seu joia, comente, sempre, sempre. Obrigado, abraço e muito boa semana!